O Davi liberou uma palavra para os sacerdotes essa semana. E eu estou junto do grupo, né? Dei uma estudada também lá na palavra. E eu queria saber, com os sacerdotes da casa, que vocês têm manifestado na casa de vocês, essa palavra, na família de vocês, se vocês têm conseguido ou não têm conseguido, se têm entendido ou não têm entendido. Esse é o momento da gente poder juntos cooperar uns com os outros dentro do que o Senhor tem nos ensinado, amém? A ação multiplicadora é um culto muito diferenciado, amém? Então, você tem que entrar nesse tempo do culto da ação multiplicadora. É o que eu falei no início do culto. Esse culto quebra todos os esquemas de culto que nós já tivemos e aprendemos nas nossas vidas. Não sei se, talvez para aqueles que são mais jovens, ou para as crianças que nunca participou de coisas anteriores, tenha mais facilidade. Mas esse momento é onde você esclarecer. Eu estudei, mas eu não entendi isso. Olha, eu estudei, Deus me trouxe algo que tenho a aportar. Esse é o intuito de nós nos reunirmos na ação multiplicadora. E a gente se derramar um no outro, esclarecer as dúvidas, aprender juntos. Amém? Se tem dificuldade, no momento que você se reúne de 2 em 2, talvez a gente não quer se expor em um grupo grande, né? Mas quando está de 2 em 2, melhor essa semana eu não consegui ter esse tempo com Deus, eu preciso que Ele me ajude, eu preciso administrar melhor meu tempo. E esse é o momento de você pedir ajuda ao corpo de Cristo. Amém? E do irmão orar por você e também te dar uma carcadinha e falar, irmão, vou orar, mas tem que ter o final da palavra, ação. Né? Porque isso é amor. Amor não é só falar, poxa, coitadinho de nossa, não consegui, que pena. Não, amor é falar, olha, você tem que se alinhar. Esse é o tempo. Deus está pedindo para nós um tempo de alinhamento. A gente tem que conseguir juntos. Isso é amor. Amém? Isso é amor. Quando você incentiva a pessoa a sair de onde ela está e ela avançar. Isso é amor. Então que a gente possa, nesse tempo, aproveitar deste tempo, amém? Então, antes de eu colocar algumas coisas que eu estudei, e assim, não tenho muito a colocar, mas eu espero em Cristo que o pouco que eu tenho a colocar possa acrescentar na sua vida como acrescentou na minha. Mas eu queria ouvir de você. Não sei, de repente você tem algo que você tem uma dúvida, ou algo que você leu e falou, olha, eu compartilhei com minha família e Deus me mostrou uma parte importante dentro dessa área. Tem alguém que queira colocar alguma coisa? Antes que eu fale seu nome? Vocês conseguiram acessar? Sim. Lá Ninho dos Filhos, parece, né? Tá marcado? Filhos do Ninho. Filhos do Ninho. Vocês conseguiram acessar? Conseguiram ter um tempo para ler? Porque o pai ficou um tempo sem mandar, aí eu fui fazendo assim, o negócio me acabou, mas meu Deus, que texto é esse? Né? Porque ele ficou um tempão que ele estava onde ele estava, não tinha acesso. Eu falei, amor, você quer derramar tudo numa só? Tem muito aqui pra gente ler. Porque ele tá cheio de revelação, aí ele quer derramar, né, um container. Eu falei assim, amor, não tem container pra tudo isso não. O meu é trenzinho, né? Um trenzinho cabe tudo. Mas se você teve acesso, conseguiu ler, conseguiu entender o que foi colocado? Todo mundo teve acesso? Eu não tenho acesso. Você não tem, Gil? Você não colocar no celular, lembra, tá bom? No final do culto de já te pedi pro pai que ele fez pra ele te incluir lá no grupo. Essa semana eu não tive oportunidade. O gerente quis que eu subiasse o espaço nessa semana. Não conseguiu administrar o tempo, tá certo. Alguém mais? Eu não consegui abrir. Não conseguiu abrir, Não. Graça? Não consegui abrir. Ficou travado lá. Não conseguiu ler, não teve acesso também. Tá bom, Graça. Quem mais? Eu não abri por causa de vergonha na cara. Vergonha na cara, deixa Não. Eu vi, falei, depois eu leio, porque Aí eu foi tava no passando. trabalho. Aí foi passando semana e eu esqueci de voltar Mas a ler. é algo que nos agrega muito, a Milena gosta desse momento, que realmente foi uma semana muito corrida. Mas teve Foi dia atípica. teve um dia da semana em que eu dormi em cima do notebook, pra você ver. Meu Deus do céu. Tá certo. Não, realmente é um momento importante de família. Acredito que para quem tá sozinho, que tem o caso da Jaque, que é mais difícil, né, quando tá só. Mas é um momento dela com Deus, é um momento onde ela vai crescer com o Senhor. E é importante a gente priorizar. E claro, como o Rogério colocou, às vezes acontece de na semana acontecer, né, que deu uma corrida, só não pode se tornar um hábito, a gente tem que cuidar disso. Mas às vezes acontece. Alguém mais?
Então, a gente orou, a gente fez o culto lá, a gente faz junto com o Miguel, né? Então a gente acaba adaptando alguma coisa antes, né? Eu mando pra Aline, aí a gente dá uma lida, cada um dá uma lidinha. E algo que é bem bacana, assim, que a gente tenta trazer pra ele, né? É realmente ouvir Deus, né? Porque não tem essa limitação de quem... Porque a gente ouve muita coisa e tal. Ele está estudando agora, então recebe uma bagagem de coisa, né? Eu sempre pergunto para ele, filho, o que você aprendeu na escola hoje? Ah, aprendi sobre um moreninho que só tem uma perna, né? Falei, moreninho, ele falou que é o saci e tal. Aí você aprendeu hoje, tal. Não, é uma mulher que é um pedaço mulher, é um pedaço peixe, tal, falando, que é da sereia e tal. Então assim, então ele tem recebido de fora, então se a gente não passar essas informações, né? Então, e aí a gente falando que a revelação que ele tem que receber é de Deus, que Deus fala de qualquer forma, né? E que a gente vai ouvir, que nem a gente vem pro culto, a gente recebe, a gente, internet, qualquer tipo de revelação, a gente vai receber de outros, né? Mas nada como uma revelação que vem de Deus, né? E o texto fala, né? E é bem, assim, categórico em cima disso, que a gente tem que buscar a certeza e buscar em Deus, né? Então, tem vários exemplos sobre isso e fala sobre isso, né? E eu quando li o livro de Paulo, né, que não o livro da Bíblia, mas o livro do Charles Swindoll lá, ele é bem enfático nisso, que o tempo que ele vai para o deserto lá, né, que ele aprende, e quando ele volta ele fala, não aprendi tudo que eu falo para vocês, eu não ouvi de homens, mas eu ouvi do próprio Deus, e quando a revelação vem de Deus, você tem uma convicção, você tem uma certeza daquilo que realmente é verdade, do que você ouviu de Deus, né? Então assim, eu tenho falado com o Miguel bastante sobre isso, para ele realmente ouvir e tal, e ele fala, mas como é que eu vou ouvir Deus? Eu falei, ele fala, filho, de diversas formas, mas não dá pra ouvir a voz dele, tá vendo? Então aquelas coisas mais... audível e tal. Mas tem sido bênção, sim. Até o pai mandou, né, em cima desse, ele falou quem tem recebido e tal, ele falou, a gente é ruim de feedback e tal. Só que no começo, né, logo que ele abriu o grupo, ele falou, ninguém fala nada aqui, só põe o ok. Depois ele pediu um feedback, né, tá bom. Então, aí a gente vai lá, Mas como é que é o negócio? Fala ou não fala? Né, mas assim, tem sido realmente bênção, isso é legal, incentiva a gente, porque foi que nem eu falei pra ele quando, né, não deve ser fácil montar um material desse que para ler já dá trabalho, imagine você fazer um negócio desse, né? Então assim, que Deus, eu falei, para Deus honrar realmente, honrando a vida dele e tem sido realmente bênção e é um direcionamento que a gente tem, né? E é bem bacana assim. Amém. A gente tá ouvindo, claro que vem isso tudo pronto, né? Voltando ao lance da cesta básica lá, mas a gente tem que buscar, a gente preparar a nossa comida e receber de Deus. Amém. Isso mesmo. E a importância disso, de sentar, quem tem filhos, de sentar com os filhos, né? Porque é o momento que ele fala, filho, e aí, o que você tem aprendido? Aí ele vai falar o que ele aprendeu na escola e vai alinhando essas informações com as informações do reino de Deus, né? Para ele, fazendo ele já ir aprendendo a fazer essa separação do que ele aprende lá e o que aprende no reino é o que tem que ser aplicado. Então esse momento de reunião de família é muito importante por vários, N razões. Onde Deus ministra de uma forma muito especial. Tanto a mãe, como o pai, como os filhos. Ou como quem é só, que Deus, no caso da Jaque, né? De Deus ministrar o interior da pessoa que está ali com ele naquele momento. Então isso é muito importante, esse momento. E algo que o Glauco colocou, isso do pai do flashback. O Dario flashback que ele mandou. Feedback. Que ele falou até para ir pro particular, né? Para não ficar bipando lá, porque senão é ruim mesmo. Quando é grupo, fica cada um mandando uma coisa, fica. Então quando você tiver algo a colocar, algo a acrescentar, algo a declarar, que você mande no particular dele. E o Dario, acho que por causa dos 50 anos que ele está chegando, ele está nessa transição. Até compartilhei com o Glauco isso, coisas que antes ele não fazia e hoje ele está fazendo, né, Graça? E a gente que caminha com ele há mais tempos, a gente vê uma transformação, uma mudança assim, muito significativa, exatamente. Coisas que ele não se importava, que hoje ele se importa, coisas que ele não fazia e hoje ele faz, coisas que antes ele não dava tanta importância e hoje ele dá. Então, eu acredito que a idade vai nos acrescentando algumas coisas boas, né? Para mim isso é ótimo.
Então vai acrescentando coisas boas e vai nos tornando pessoas mais sensíveis, mais maduras e começa a enxergar com outros olhos algumas coisas. Então isso é importante. Quem falou no começo, Dani falou, olha, aqui só coloca joinha e ok. E agora no meio do caminho a gente vai falar, gente, vocês precisam falar, tá bom, não tá bom, estão gostando, não tá. E isso é interessante, porque antes isso para ele era diferente. Hoje já faz diferença. E é importante a gente acompanhar esses tempos, em todas as áreas. Isso na sua família. Deus traz essas palavras para você acompanhar o seu tempo com Deus. O seu tempo de pai, o seu tempo de mãe, o seu tempo de filho, o seu tempo de filha, o seu tempo de avô, o seu tempo de avó. O Senhor traz esses tempos para a gente entrar em reflexão e trazer essas transformações, porque a gente tem aprendido, Deus não veio melhorar a nossa vida. Jesus veio transformar essas coisas. Deus não veio melhorar a nossa família. Ele veio transformar a nossa casa. Mas para buscar essa transformação, a gente está recebendo material. Mas não adianta ter material, ter o arquiteto, mas não ter os obreiros, né? Que vão lá para fazer a obra. E os obreiros da casa somos nós. Material Deus está mandando. O arquiteto nós já temos, que é Deus. Mas para que a casa seja construída, para que a casa seja transformada, precisa a gente colocar a mão na massa. Que não é fácil. Muitas vezes a gente entra em dificuldades. Como a Jaque colocou, né? Entra a vontade da carne. Depois eu vou ali, passei, vi, depois eu vi, esse depois não chega. No caso do Rogério, que se enrolou com... Porque a vida, gente, ela é como uma bola de neve. Ela vai... Imagina, fica à vontade, pode entrar. Põe uma cadeirinha lá do lado da Bibi, ó. E sente lá na cozinha, acho que tem. Então eu vejo que essa transformação, ela vai que nem uma bola de neve, né? Que vai... Então a vida, ela nos consome se a gente deixar. Mas nós temos que dominar as coisas, e não as coisas da vida nos dominar. Então uma hora ou outra acontece isso de sair do escape. Foi até que eu estudei dentro dessa palavra de Mateus 16 que o Dani colocou, que eu quero expor para vocês alguma coisa a respeito disso. Mas nós precisamos estar atentos a isso, porque senão a vida tem até uma frase que a gente colocou uma vez, né? Você vive a vida ou você é vivido pela vida? Porque senão a gente só vai sendo lá, né? Vai correndo. E as coisas não acontecem, porque acorda, faz, dorme, acorda, faz, dorme, acorda, faz. E nós não nascemos para isso. Isso é uma vida muito medíocre, né? Nós não acordamos para fazer, nós acordamos para ser. E é nisso que nós temos que posicionar. O fazer é importante, vai vir com o ser. Mas a gente está muito preocupado em fazer. Uma das coisas que a gente compartilhou essa semana, eu e Dario, e a gente encontrou algumas coisas em relação a esse Mateus 16, que às vezes para a gente sentir parte de alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Mas o Cristo não nos ensina a fazer para sentir parte. Ele nos ensina a ser para fazer parte. E eu quero dizer para cada um de vocês, inclusive para mim mesma, que nós somos filhos de Deus. Nós somos amigos, nós somos família. E por mais dificuldade que a gente encontre em viver essa unidade, em viver isso que Deus está nos fazendo, nós somos. Eu e você não precisamos fazer nada. Nós somos já. Amém? Isso é uma prática da religiosidade também que está impregnada em nós, que a gente falou no início da reunião aqui. Porque quando a gente chegava na igreja, você ficava lá uma semana, duas, daqui a pouco chegava alguém em você. Olha, qual é o seu ministério, irmã? Você tem ministério de louvor, ministério infantil, qual é o seu ministério? É ou não é? Então tá na hora de você começar a fazer alguma coisa na igreja. Né? E não que isso não seja, fique à vontade, tem que tomar cadeirinha lá no corredor da igreja. Aí acender essa luz aí também que tá escura aí pra vocês, pela cozinha dá pra acender. A gente tem que aprender isso com Deus, que a gente não precisa fazer. Eu tenho muita dificuldade com isso. E assim, eu tô falando pra vocês de mim mesma. Porque eu, pra me sentir parte, muitas vezes precisei fazer alguma coisa. Pra me sentir parte daquilo que eu estava participando, daquilo que eu estava iniciando. E se eu não fizesse nada, eu não me sentia parte. Mas isso não é uma verdade do reino. Isso nós aprendemos na religião. A religião, se a gente não faz alguma coisa, não sinto parte. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada? Não, mas eu sou seu irmão, você é meu irmão. Isso é parte. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor parte.
Mas nós aprendemos que para você ter algum significado dentro do corpo de Cristo, você precisa fazer. E não que fazer, gente, é errado. Fazer é ótimo. Nós precisamos fazer. Mas o fazer é uma consequência. Só que a religião colocou o fazer como prioridade antes. Aí a gente não consegue ser. Porque se a gente não faz, a gente não... E a gente só faz quem é. Só assim que permanece. Porque muita gente começa a fazer. Aí chega um momento que a gente não consegue mais. Porque a gente ainda não encontrou quem a gente é. Quando a gente define quem a gente é em Cristo, o fazer é uma consequência. Esse cafezinho está na mesa para você tomar. Você tem liberdade, viu? Se você quiser pegar um cafezinho e tomar enquanto nós estamos compartilhando, fique à vontade. É para você. Tá bom? Isso. Pode tomar, o cafezinho é para nós. Alguém mais, antes de eu ler aqui, que queira do que você leu, tem alguma dúvida, tem alguma colocação como foi colocado? O que tem desenvolvido dentro da tua casa através dessa palavra? Tem justificado? Não tem acrescentado? Não tem? Tem conseguido ter esse tempo, né? Vamos lá, os sacerdotes podem se manifestar. Fê, acende a luz aí do corredor sem fio, por favor. E aí, gente? Tem conseguido, Carlos, acessar? Acessei, eu li também. Eu li, mas assim, a gente conversou um pouco também assim, em relação a isso, né? Eu posso conversar no café da manhã também, essa correria toda com o menino. Mas o que me chamou a atenção foi exatamente que Jesus tirou eles do meio da religiosidade, e aquilo que a gente estava falando quase agora, tirar do meio da religiosidade, né? E separou eles e levou para um lugar onde que os religiosos não tinham acesso à sua mente deles, né? Né? E isso é muito legal. E às vezes eu olho aqui, a gente aqui, eu estava pensando nisso agora, né? Jesus nos tira do meio da religiosidade, porque a maioria, não sei, vocês, a maioria vieram de igreja grande, passaram por igreja, alguma igreja, eu passei, e minha esposa passamos por igreja grande, e dentro da igreja tem aquela religiosidade toda, né? De seguir a regra, tudo certinho, bonitinho. E quando isso é quebrado em nós, é muito bom, porque daí você começa a enxergar realmente o Evangelho de outra forma. Amém. Né? Porque Jesus, numa passagem, fala que ele estava na casa, e quando eu olho isso aqui, sempre eu lembro outra passagem. E todos queriam entrar, e eu creio que Jesus está aqui também. Amém, eu creio também. E vai acontecer tudo que tem que acontecer dentro da igreja ou em outro lugar, vai acontecer aqui também. Né? Porque Jesus está aqui. Eu creio. Né? Então essa religiosidade é muito legal de ser quebrada mesmo, ser tirada. Né? Isso é um de Deus mesmo. Então foi isso que ficou marcado. E dentro disso que você está falando, Carlos, não é que as igrejas estão erradas, viu, gente? Não é isso que a gente está colocando. O que está errado é a gente enxergar o local com essa liturgia, com essa religião. A gente pode estar num templo e viver o que a gente está vivendo aqui. De quebrar essas coisas. Não é que a gente fala, então quem está em templo, quem está fazendo está errado. Não é isso. O que está errado é o que está dentro de nós, a maneira que a gente faz, a maneira que a gente é e a maneira que a gente enxerga. Isso que é o errado. Amém? E nós não podemos julgar as outras pessoas, porque aí é cada um com Deus. Mas o que Deus está trazendo para nós, como povo de Deus nesse tempo, é isso, de nos desintoxicar. Isso, desintoxicar dessa religiosidade. Que se não é daquele jeito, não é culto. Né? Se não teve os 3 louvores no início, não, então não cultuou direito, porque não teve os 3 louvores no início. Não teve uma palavra para ofertar? Nossa, como? Porque a religião nos impregnou isso. Nossa, mas vai acabar o culto mais cedo, mas não, o culto é para acabar. Tem horário para acabar, como vai acabar mais cedo? Como vai mudar o horário? Não tem um horário fixo? Tudo isso é religião. Religiosidade. A Igreja Católica tem horário de missa. O corpo de Cristo tem horário de missa. O horário que Deus manda nós reunir, nós reúne. Tem um local específico. Muitos têm, outros não têm. Mas amém. É aquilo que Deus pede para nós fazer. E é isso, nós temos que estar abertos para isso. Amém? Não é fácil. Não sei para vocês. Para mim, eu encontro dificuldades em relação a muitas coisas. Porque eu fui criada, como eu digo para vocês, nasci no berço cristão. Como diz Davi, será que existe esse negócio de berço cristão? Não sei, mas eu nasci num desse. Né?
Eu nasci assim, que era dessa maneira, dessa forma, dessa maneira, né? Então, eu nasci assim e eu tenho muitas vezes, pra mim estar com vocês aqui, porque eu amo, eu repito esse momento, pra mim é de muita alegria estar junto com vocês. Eu falo, Senhor, me ajuda a quebrar a religiosidade dentro de mim, a fazer um culto que vai agradar teu coração, e onde o corpo sinta a alegria de estar junto. Que não seja algo pesado, algo, ai, vamos lá. Não, tem que ser algo prazeroso diante de Deus, algo gostoso. E assim, essa alegria que eu sinto e essa satisfação é o que eu quero transmitir para Deus e para vocês. Para que vocês sintam essa alegria. É bom estar junto, é bom compartilhar. E até quando eu estava estudando e orando ali na cozinha de tarde, finalizando algumas coisas, eu me lembrei de umas coisas que eu quero compartilhar com vocês para que entendam melhor. Não sei vocês, mas já teve casas que vocês tiveram que ir, mas vocês não queriam ir muito? Ai, meu Deus, vou ter que ir. Ou uma festa de aniversário, não sei, algum lugar. Se você, ai, meu Deus, não queria ir. Não sei se isso acontece só comigo, né? Não queria ir. É difícil acontecer, mas às vezes acontece. Não queria ir, ai, mas vou ter que ir, porque se eu não for vai ficar chato. Eu vou ter que ir. E a gente vai. Mas aí você chega lá e você fala assim, você faz caras, né, pra poder estar, e tá, e depois você volta pra casa. Às vezes a gente faz isso com Deus. Ai, eu não queria ir. Ai, mas eu vou ir, sabe? Porque se eu não for, a Cris vai ficar mandando umas mensaginhas pra mim. Ai, melhor eu ir, porque assim vai evitar tudo. Né? Vai ficar chato, já não fui. Ah, não, melhor eu ir, eu vou. E a gente vai pra Deus. Como que para essa casa que a gente foi, sem vontade, e a gente vai. E muitas das vezes a gente volta da mesma forma que a gente foi. Mas muitas das vezes acontece coisas tremendas. Mas eu devia mesmo ter ido. Na maioria das vezes acontece isso, não é verdade? Na maioria das vezes acontece isso. Eu falo, puxa, eu devia mesmo ter ido, porque era para me ter ido, não era para me ter ficado. Porque a bondade e a misericórdia de Deus nos alcança. A humanidade não nos alcança, porque a gente às vezes vai para uma casa sem vontade e a gente fala, ai, ainda bem que acabou, voltei lá e fui embora. Porque só tem a parte humana. Mas quando tem a parte divina de Cristo, ele nos revela coisas tremendas quando estamos juntos e fala, aqui é o seu lugar, aqui você deveria estar. Não é verdade? Então, quando eu estava estudando, eu estava lembrando, pensando em mim mesmo, em algumas situações que eu vivi, né? E de algumas raras vezes, eu falo isso para a glória de Deus, viu, gente? Não é para mim, porque eu não tenho nenhuma glória nisso. Raríssimas vezes eu não tive vontade de estar junto para cultuar. Isso foi quando minhas fases hormonais estavam todas doidas, que já estão se normalizando em nome de Jesus. Então teve alguns momentos que eu falava, ai meu Deus, vontade de ficar aqui deitado, não acordar para nada, de levantar para nada, de só ficar aqui, e era dia de culto. E eu tinha que levantar, eu tinha que preparar a casa, eu tinha que preparar as coisas, e eu tinha que estar. Raras vezes isso aconteceu, mas aconteceu também comigo, de eu não querer estar junto. Mesmo não tendo ninguém que vai mandar um recadinho para mim depois, né? Puxa, pastora, você não vai... Mas eu tive vontade de algumas coisas que eu não tive vontade de estar junto. Mas eu venci essas vontades que eram humanas minhas e que fui grandiosamente acrescentada por Deus. Que a misericórdia do Senhor naquele momento me alcançou. Então a gente precisa ponderar todas essas coisas, né? Das nossas vontades, da nossa humanidade. Porque nós somos humanos, gente. Nós somos humanos. E a nossa carne ela é sem vergonha mesmo. Não é? Ela é. Ah, não. Uma dor de barriga não dá vontade de ficar. Nossa. Mas é porque é a nossa carne. Mas até a Jaque mesmo compartilhou comigo, né? Porque a gente tem muita liberdade uma com a outra para compartilhar. A Jaque, para a glória de Deus, cresceu muito. Estava compartilhando com algumas pessoas, não sei, acho que com o Pedro Otávio, a gente estava compartilhando essa semana. E a gente comentou como ela cresceu. Porque a Jaque, ela era uma pessoa orgulhosa. Não pedia nada para ninguém. E ela não pedia mesmo, podia estar, alguém tinha que oferecer, porque pedir ela não pedia. E hoje, sabe o que ela faz? Coloca ela no ninho. Gente, tem carona aí? Perdi o ônibus, alguém pode pegar? Então, isso é crescer, cresceu. Né? Porque jamais a Jaqueline ia pedir carona, se fosse uma Jaque do tempo anterior. Mas ela cresceu e a gente está até compartilhando como isso é bom. Então, são coisas pequenas que a gente não se dá conta, né? E pode até que tenha, não sei, pode até ser, não sei que a Jaque ela vai pedindo carona. Gente, você não sabe o avanço que ela teve
em pedir carona lá no grupo, né? Em acrescentar. Então, os cachorrinhos passam aí, ela fica furiosa. A preciosa vira furiosa. Deixa a preciosa vira furiosa. Então, essa importância da gente crescer nisso e notar esses crescimentos em nós de coisas pequenas. E de compartilhar, de falar, olha, né, às vezes eu, Adriano, pode ver um crescimento no Jonas. Pô, Jonas, você cresceu nisso. Isso é importante. Porque às vezes a gente faz leitura da gente mesmo. Mas as outras pessoas às vezes fazem leituras de nós que isso acrescenta a nossa vida. Amém? E isso é importante. Talvez a minha espontaneidade com vocês, porque é geral. Eu não tenho com uns eu faço e com outros eu não faço. Não, gente, é com todo mundo que eu faço. Né? Então, assim, porque se de repente você pode sentir, por que eles pegam tanto no meu? Gente, não é só no seu, pega no de todo mundo mesmo. Porque eu tenho todos vocês por iguais pra mim. Entendeu? E é por amor. Quero que vocês recebam todos vocês com amor. Então, com a Jaque, eu mandava uns recados pra ela, né, Jaque? E a Jaque aprendeu que ela tem que acessar o corpo de Cristo. Porque nós não somos bidu pra saber que ela precisa de alguma coisa. Então, ela precisa falar, gente, ó, socorro, tô precisando de alguma coisa. Alguém pode ajudar? O que é bidu? Bidu, nossa, acho que essa linguagem é minha. Não tem. Muitos anos atrás. Teve. Teve. Verdade, gente? Nossa. Bidu quer dizer que eu não sou guru? Vidente, pra saber o que a pessoa está precisando, né? Na minha época eu falava bidu. Nem sei porque, devia ter uma coisa lá de... Era um desenho, gente, que tinha, né? E ele era bidu, acertava tudo. As pessoas precisavam, ele era bidu, ele acertava. Né, Jerusa? Então esse bidu é isso. Eu não sou bidu, não sou o personagem do desenho e ela aprendeu a expor isso e venceu esse orgulho. Isso é corpo de Cristo. Isso é a ajuda mútua que o Senhor tem nos ensinado todos esses domingos. Nos ajudar mutuamente, né? Então, a gente precisa aprender a viver isso e a desfrutar disso. Amém? Quem mais? Qual mais sacerdote quer colocar alguma coisa a respeito dessa palavra? Não, amém? Então, abram comigo lá, por favor. Deixa eu só falar. Sim, Adriano. A gente precisa ter em mente, vamos dizer assim, a gente precisa equalizar algumas coisas. Todo mundo sabe o que é equalizar, né? Equilibrar. As mudanças de comportamento, elas só se dão a partir de revelação. Amém. Verdade. Quando a gente fala assim, pra mim hoje eu sou menos radical que ontem. Estou ficando velho também, então eu começo a entender algumas coisas. Às vezes a gente vê as outras igrejas fazendo coisas que a gente não faz e muitas vezes a gente acaba julgando. Mas as pessoas elas só mudam a partir de uma revelação de Deus. Porque toda mudança sem revelação é modismo. A gente viveu o tempo de modismo. Vinha um exemplo, entre aspas, vinha uma unção nova aí, unção do, sei lá, dente de ouro. Dente de ouro. Todo mundo agora, vamos orar para. Vou orar para Daiane ganhar um dente de ouro. Aí vem a unção do riso. Todo mundo abraçava a unção do riso. Só que a pessoa que teve essa revelação, a pessoa de quem partiu isso, ela fez por revelação. Quando teve um mover de células aqui no Brasil, esse mover de células começou na Colômbia. César Castelhanos, lá na Colômbia com César Castelhanos. A partir de quê? A partir de uma revelação que ele teve. Verdade. E aquela revelação se expandiu. Aí foi todo mundo lá, o cara tá fazendo culto de células, né? Vamos fazer. Veio pro Brasil, virou o quê? Uma tranqueira. Por quê? Verdade. Porque toda mudança sem revelação gera modismo. É isso mesmo. Porque revelação, ela é a junção de duas palavras. Revelar, ação. Então, quando a gente recebe uma revelação de Deus, Deus está revelando pra gente qual é a ação que nós temos que ter. Então, quando a gente vem para o culto, a gente fala assim, rapaz, hoje que palavra, que revelação. Não é palavra, não. É a ação que eu tenho que ter de mudança. Foi só revelado. Foi só revelado a ação que eu tenho que ter. E a partir disso, vai se desencadear um processo onde as coisas vão começar a se encaixar para aquilo se manifestar na minha vida. O Abraão, ele teve uma revelação. E a partir daquela revelação, ele começou a dar passos.
Deus revelou a ação que ele tinha que ter. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e de ti eu vou te fazer uma grande família. Pronto, revelou a ação. Qual é o propósito de Deus para com Abraão? Vou te fazer uma grande nação. Mas para isso, você sai da tua terra, da tua parentela e vai a um lugar. Isso é revelação. Então, a gente precisa, nesses dias, entender a revelação de Deus. A gente não pode mudar porque, vou mudar porque o Jonas mudou. Eu vou fazer isso porque o Jonas fez. Porque nem permanece na mudança, né? Se faz assim. Vira modismo. Daqui a pouco eu vou olhar pro Carlinho e vou falar assim, agora eu vou ser igual o Carlinho, vou rapar a cabeça, deixar a barba crescer assim, por quê? Porque eu achei que é mais legal. Continua igual o Jonas. Uma visão, Jonas. Eu acho que não mudou muita coisa. Tudo bem. Também é muito em visão, né? Então, a nossa vida, a gente deixou de se mover, a gente começou ao invés de mudar o nosso comportamento por revelação, a gente começou a mudar o nosso comportamento por modismo. Modismo, é verdade. E isso não funciona no reino de Deus. Todos os homens na Bíblia que fizeram o que fizeram. Porque a gente fala, né, como a Cris colocou aqui, que a gente não foi chamado para fazer. A gente não foi chamado para fazer quando a gente não tem uma revelação de fazer. Isso mesmo. Daqui a pouco eu falo isso aí. Tá. Todos os homens que fizeram coisas relevantes para Deus na Bíblia, eles fizeram a partir de uma revelação. Amém, é verdade. Todos. A gente lê as cartas do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo é revelação pura. Revelação de como a igreja tem que se comportar na perspectiva do novo Pai. Revelar uma ação. A igreja primitiva ela não se movia por modismo, ela se movia por revelação. Então nós, a partir dessa perspectiva de se mover por revelação, a partir dessa perspectiva, aí nós somos transformados de fato. A partir de quê? A partir da revelação. O texto, né, que o Dário mandou pra gente foi baseado lá em Mateus capítulo 16 e capítulo 17. O apóstolo Pedro, né, fora vamos dizer assim, como o Carlos colocou, do contexto religioso, daquilo que podia influenciar a resposta dele, ele teve uma revelação de quem Jesus era. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Essa revelação que o Pedro teve, ela tinha uma importância e ela trazia todo um significado para aquele povo, porque todo mundo tinha ideia do que o Messias seria. O Messias seria o resgatador. Ele não falou uma coisinha assim, não. O apóstolo Pedro estava trazendo a ação que Jesus ia ter que ter. Porque ele falando que Jesus era o Messias, ele estava revelando a ação de Cristo, a ação de Jesus, melhor dizendo. Ele estava assim, você é o Cristo, você é aquele que os profetas antigos falaram. Você é aquele que vai se cumprir toda a profecia. O apóstolo Pedro estava revelando a ação. E a partir daí, né, a gente conhece o texto. Então, o que acontece? A gente não pode mais viver com modismo. A gente tem que buscar a revelação de Deus. E a revelação de Deus a gente busca no lugar íntimo. Relacionamento. É no relacionamento. Jesus tirou os caras para lá, afastou eles, falou assim, vem cá, vocês comigo. Mas a gente tem um problema muito sério. Sabe o que é? A gente é muito útil. A gente é útil demais, a gente é funcional demais, mas a gente é muito pouco íntimo. É verdade. A gente tem acesso ao lugar da intimidade, mas a gente não tem acesso na intimidade. É diferente ter acesso ao lugar da intimidade e ter acesso na intimidade. Né? Não sei se alguma das mulheres trabalhou como doméstica, né? Mas a doméstica ela tem acesso ao lugar da intimidade do casal, mas ela não tem acesso à intimidade do casal. A igreja, muitas vezes, essa igreja entre aspas, ela tem acesso ao lugar da intimidade, mas ela não tem acesso ao lugar, ela não tem acesso à intimidade. E quando a gente não tem acesso à intimidade, a gente se torna útil.
Uma empregada não é útil? Qual das mulheres aqui tem empregada doméstica aqui? As que não tem ainda. Quem tem, tá difícil. A gente tem acesso às duas coisas. Mas uma empregada doméstica é extremamente útil. É verdade. Não é muito útil. Então, a igreja ela se tornou útil. É mesmo, olha Mas isso. não tem lugar ela não tem lugar na intimidade. Meu Deus, é verdade. Isso é um pecado terrível. Pensa numa pessoa, pensa num personagem mais útil da Bíblia. O diabo. O diabo é o cara mais útil para Deus, é o diabo. Tem coisa que só um diabo pode fazer. Tem coisa que só um diabo pode fazer. Vocês lêem Bíblia, vocês sabem mais que eu. Um dia o diabo estava passando lá, meio desapercebido lá, né? O texto diz que eles vieram prestar contas para Deus, o diabo desapercebido, distraído, se não fosse, não entrava na fria que ele entrou. Deus falou assim: ô diabo, onde você está? Ah, estou passeando na terra aí. Você viu Jó? Ah, vi. Foi bom o senhor falar mesmo. Você viu Jó? Vi. O que você acha de Jó? Ah, eu acho que o senhor faz tudo que ele quer. Diz que ele fica lá na igreja levantando a mão, te adorando, desse jeito, até eu ficava lá onde eu estava. Aí então Deus falou para ele assim: então você vai lá, toca em tudo, só não toca na vida dele. O diabo fez um serviço para Deus. Então o problema do diabo é que ele é útil, mas não é íntimo. E o tocar na vida do Jó, para Deus essa palavra vida, não é igual ao conceito que a gente tem. Porque ele ficou doente, ficou enfermo, não é? Quase morreu. Ele falou para não tocar na vida de vivência, não na vida corpórea, né? Não no físico. Porque a gente entende vida como carcaça. Para Cristo, vida não é a carcaça. Para Cristo, vida é o que a gente carrega aqui dentro. Então, pensa, a gente precisa romper esse lugar da utilidade e se tornar íntimo. Porque os íntimos, eles têm revelação. Salmo 25, 12, fala assim que o Senhor tem prazer em revelar sua aliança aos que são íntimos. É verdade. É esse lugar que a gente precisa sair. A nossa oração nesses dias precisa ser para que Deus nos tire de todo lugar que exerça influência sobre nós, que a gente seja levado a um lugar de intimidade onde a gente possa ter revelação de Deus. É verdade. Quando o homem fala, querido, o homem informa. Mas quando Deus fala, ele transforma. Porque a voz de Deus ela vem seguida de revelação. Deus é revelando a ação que nós temos que ter. E quando eu tenho a revelação, o que eu faço se torna relevante para Deus. O que eu faço se torna importante. O que eu faço se enquadra dentro de um propósito. Por quê? Porque eu estou fazendo a partir de uma revelação. Não estou fazendo porque todo mundo está fazendo, não estou fazendo porque eu acho legal, não estou fazendo... É aquela frase que eu falo. Uma coisa é fazer o que deu certo, outra coisa é fazer o que é certo. O que deu certo para a Cris pode não dar certo para mim. Por quê? Porque de repente ela fez algo dentro de uma revelação de Deus para ela, mas de repente Deus quer que o que eu faça seja dentro de outra revelação que vai se encaixar com aquilo que ela está fazendo. Vocês estão entendendo? Está muito complicado. Sim. Então, a gente precisa sair desse lugar. É mesmo. A gente é útil, cara. A gente virou serviçal. A Marta e a Maria lá, eu sempre confundo. Quem que era que estava nos pés era a Maria. É a Maria. Eu sempre, de vez em quando você vai ver eu pregar, eu vou confundir as duas. Vou chamar a Marta de Maria e a Maria de Marta. Eu tenho clarinho aqui. Então que bom. Identifico tanto. Então a Maria estava lá sentada. E a outra estava fazendo. Tem problema não fazer? Não tem problema não fazer. O problema é que ela estava fazendo sem revelação. Meu Deus do céu. E detalhe, a Marta muitas vezes somos nós, né? Não, A gente não para. A gente não Vai parar para. ali. Né? E a Maria sentada, ouvindo. A Maria ia fazer também. Só que ela ia fazer dentro da revelação. Aí ela chegou para ele: ô Jesus, o que está acontecendo aí? Está bagunçado mesmo aqui, hein? Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para fazer e essa daí fica sentada nos seus pés. Jesus só falou para ela assim: olha, essa aqui escolheu a boa parte. A melhor parte.
Ele não falou que o que ela estava fazendo estava errado. Mas o problema é que o que ela estava fazendo era sem revelação. Quando a gente faz coisas sem revelação, a gente age fora do propósito. E as nossas obras se tornam infrutíferas. E nós não somos chamados para serem frutíferos. Somos chamados para ser frutíferos. E o nosso fruto tem que permanecer. Amém. É engraçado porque em nenhum momento Jesus fala para Marta, né? Você é uma só que pode escolher a melhor parte. E a gente age dessa forma também, como se, se ele escolheu essa parte, o que me resta é o fazer. Se fulano está com a revelação, o que me resta é fazer. Sendo que ambos foram chamados para escolher a melhor parte. Vai do discernimento do que Deus está pedindo. Então, a gente precisa usufruir da intimidade. Não usufruir do ambiente da intimidade. A gente usufrui do ambiente da intimidade. A gente vem para o culto e a gente sai. E, né? Já aconteceu isso? Você veio para a reunião e parece que você sai leve. A gente fala assim, nossa, eu saí até mais leve. A gente só usufruiu do ambiente da intimidade. Isso aqui ó, é um ambiente de intimidade. Mas você não consegue ter intimidade aqui. Tem muita gente. Os casados aí faz amor com a porta aberta? 7 chaves. É verdade. Agora vamos fazer agora aqui, que não sei o que, tá cheio de gente. Não, meu, o casal se tranca. É verdade, é mesmo. Não é verdade? O casal se tranca. A gente pode preparar o lugar da intimidade. Mas a intimidade é feita a 4 paredes, sozinho, o casal lá. Então, aqui, ó, às vezes a gente vem e usufrui do ambiente da intimidade. Usufrui do ambiente da intimidade, que é a gente se apropriar o que? Das palavras proféticas, da atmosfera da adoração. Isso é o ambiente da intimidade, mas isso eu tenho que pegar e levar para o meu lugar secreto com ele. E lá eu vou ter revelação para quê? Para que aquilo que eu preciso fazer seja revelado. Jesus falou, quando você quiser orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Eu estava falando assim, ó cara, vai pro quarto. Quer ter revelação? Ou vai pro banheiro. Vai para algum lugar que você fique sozinho Tem com ele. revelação pro banheiro. Sabe, porque a gente o exemplo da empregada, sabe, a gente toca nas roupas íntimas, a empregada toca nas roupas íntimas, ela arruma, né, lava as roupas íntimas da mulher, do marido, arruma a cama, mas ela não tem lugar na intimidade. Quando o casal está lá, é só os dois, ela não entra no meio. E a gente como igreja está assim, a gente não está agindo por revelação, por quê? Porque a gente abandonou o lugar da intimidade e a revelação se dá na intimidade. O apóstolo Paulo ficou 3 anos no deserto. Tudo que a gente vê que o apóstolo Paulo escreveu, o texto diz que ele aprendeu diretamente do Pai. 3 anos no deserto da Arábia. Está escrito, sei lá onde está escrito, em algum lugar está escrito aí. 3 anos, sozinho. Aí quando o cara saiu de lá, quando o cara saiu daqueles 3 anos, o cara revolucionou o que a gente chama de evangelho, o que a gente vive como evangelho. Jesus falou, cara, eu não faço nada que eu não vi o Pai fazer. Em outras palavras, ele está falando, eu não faço nada se não me foi revelado. Então a gente vive quebrando a cabeça. Por quê? Porque a gente age por modismo. Ao invés de agir por revelação. Evangelho é pé no chão. Não sei fazer, vamos fazer agora vamos fazer. Não, vou fazer por quê? Porque eu tenho a revelação. E a revelação que eu tenho se encaixa dentro do propósito. Aí, queridos, a gente vai se tornar uma igreja relevante. Aí a gente vai se tornar uma igreja relevante. Essas crianças, elas vão fazer coisas relevantes, sabe por quê? Porque elas estão tendo revelação desde pequeno. É verdade. Elas estão tendo revelação do que é ofertar. Meu Deus. A gente está aprendendo agora. Eu tenho quase 40 anos, estou aprendendo agora. Meu menino tem 5, já sabe o que é.
sabe o que é. Porque a outra geração vai ser melhor que a nossa. Amém. O último milagre de Elias foi o primeiro de Eliseu. Para você ver a velocidade que as coisas no reino de Deus acontecem quando a gente transfere um legado que é um legado a partir de revelação. As crianças estão tendo revelação, as crianças fazem coisas que a gente está aprendendo agora. Já que aqui, né, o mais novinho de igreja aqui, eu não sei quem que é, mas aqui o mais novinho deve ter pelo menos 10 anos, não tem não? Quem tem menos de 10 anos aqui de tempo de casa? Ô, o casal ali é novinho aí. Também tem menos de 10 anos? Não, mas... O resto aqui, querido, tá... Você converteu? Hã? Né? 8 anos. Tá batendo lá. Não, tem 10 anos já. Quase, entendeu? A gente tá... Então aqui só tem gente velha, cara. A gente agiu por modismo, sem revelação, a gente fez um monte de coisa. E também não estou falando que o que a gente fez é errado, não é questão de. Não é no reino de Deus, não é uma questão de certo e errado. Deus não funciona assim. Ah, você fez certo, a irmã fez certo e a outra fez errado. Não, no reino de Deus as coisas não são certo e errado. As coisas de Deus funcionam dentro de um propósito. Se eu faço uma coisa fora de propósito, não é que está certo ou que é errado, é que não vai ter relevância, é que não vai permanecer. Essa é a questão, é que não vai permanecer, não é que está certo ou que está errado, é que não vai permanecer. E nós somos chamados para que nosso fruto permaneça. A partir de quê? A partir de que nós permaneçamos nele. Sei que é difícil para a gente ouvir essas coisas aí. Você acha que é fácil quando eu estou lá lendo minha Bíblia lá, e aí eu me deparo com essas coisas e eu falo, caramba, Deus, quase 40 anos nas costas e agora o senhor vem falar isso para mim? Está escrito aí. Desde o princípio. Desde o princípio está escrito. Essas coisas que a gente fala hoje, que a gente fala novo tempo, novo evangelho, novo... Não, está escrito. Teve gente que viveu isso aqui faz muito tempo, cara. Teve gente que viveu isso aí, ó, isso aqui que a gente está vivendo hoje. Teve gente que clamou por isso. De repente não teve a oportunidade de viver, mas que clamou por isso há muito tempo. Por quê? Porque tem a revelação. Porque foi para o lugar da intimidade e usufruiu da intimidade. Mas como a parábola aqui, o texto que o Davi está pegando a gente desde o começo do ano, a parábola do semeador, mas muitas vezes a palavra de Deus, ela fica na beira do caminho, ela fica na periferia da nossa vida. E quando a palavra fica na periferia da nossa vida, a gente não tem revelação. A gente não tem revelação. A gente começa a agir por impulso, por emoção, por um monte de coisa. Até por bondade que a gente age. A gente faz as coisas até por bondade. Ah, eu vou ajudar ali, irmão, porque o irmão é bom. Esse dia a Valéria falou um negócio pra mim e falou assim, a gente precisa ajudar fulano de tal, não sei o quê. Eu falei assim, então, a gente tem que ajudar, mas a gente tem que ver esse negócio direito aí. Ela falou, mas peraí, a gente vai negar ajuda? Eu falei assim, não é uma questão de negar ajuda. A gente precisa ver até que ponto a nossa ajuda não está alimentando esse espírito dessa pessoa. De mudar. É mesmo. Entendeu? Não quer dizer que eu sou ruim, que ela é boa. Não. Daí já eu falei que ele era ruim. Entendeu? Às vezes a gente quer agir, mas a gente quer agir por bondade, porque a gente é bom. Misericórdia. Mas às vezes a nossa ajuda não está contribuindo para o crescimento daquela pessoa. Ao contrário, está fazendo com que aquela pessoa se mantenha escravo das circunstâncias. Porque sempre vai ter alguém ajudando. Então, quando a gente vai para um lugar secreto e a gente tem a revelação, a gente compreende a ação que a gente tem que ter, a gente é efetivo. É preciso. A gente é preciso. A gente a coisa acontece.
É isso que a gente precisa ser resgatado esses dias. Sabe? Precisa ser resgatado da utilidade. Mas vamos fazer para Deus? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Porque a gente vai fazer muita coisa para Deus. Mas muita coisa. Muita coisa. Eu não quero morrer enquanto eu não fizer mais coisa ainda para Deus. E eu já falei, o dia que eu morrer eu quero ser um defunto bem bicudo no caixão. Feio. Porque hoje em dia eles enfeitam defunto, você já viu os defuntos? Tem defunto enfeitado, eles maqueiam, põem um sorriso no rosto. Ah, é? Tem cara que tá no caixão e tem um sorriso que não teve vida. É verdade. Eu quero morrer bicudo, ranzinhos e com bilhete escrito do lado. Foi dessa vida para outra, contra a sua vontade. Bem bicudo no caixão. Bem bicudo não. Eu quero fazer muita coisa para Deus. Tá gravado, tá gravado. Quero fazer muita coisa para Ele. Fazer, mas eu quero fazer dentro de quê? De revelação. Amém. É verdade. Com propósito. Um propósito. O Pedrão, cara, ele pisou na bola, né, depois que ele teve essa revelação. Ele pisou porque ele não era convertido. Tanto que Jesus lá depois falou para ele, cara, quando você se converter, quando a coisa mudar aqui dentro da sua cabeça, você vai fazer grandes coisas para mim. E o Pedrão... Eu gosto do apóstolo Paulo, querido, mas quando eu leio as cartas do apóstolo Pedro, ele é muito sábio. O apóstolo Pedro, ele não tinha eloquência, ele não tinha o trato com a literatura igual o apóstolo Paulo tinha, porque o apóstolo Paulo ele era letrado, né? O apóstolo Paulo ele estudou na escola de Gamaliel, ele mesmo fala, era a maior escola da época. Ele não tinha trato com a letra igual o apóstolo Paulo tinha, Era pescador, mas ele era muito sábio. O Pedro era muito sábio. É, verdade. Mas ele agiu dentro de uma revelação. Sem revelação, Pedro, a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar fazendo, a gente vai continuar fazendo e a gente vai continuar não vendo nada acontecer. É como o texto de Eclesiastes. Se o machado estiver sem corte, a gente vai fazer muita força e não vamos ter resultado nenhum. O corte do machado é uma revelação. O José passou tudo o que ele passou. E sabe por que ele suportou tudo aquilo? Porque ele tinha revelação. Se ele não tivesse revelação, ele não suportava tudo o que ele passou. É verdade. Não suportava. Mas como ele tinha revelação, ele sabia o final. Ele falou, não, cara, no final eu vou exercer governo, no final eu vou exercer autoridade. É verdade. O Noé só ficou 120 anos construindo um barco, que ninguém sabia o que era barco, ninguém sabia o que era chuva. Ele só ficou 120 anos empenhado num propósito, porque tinha revelação. Então, só estou dando alguns exemplos aí, ó. O Abraão só largou tudo que o Abraão tinha. O Abraão era rico, ele só largou tudo, família, terra, empregado, só largou tudo e abandonou e foi embora. Por quê? Porque ele teve revelação. E por aí vai, cara. Pode pesquisar todos os homens que fizeram grandes coisas na Bíblia, fizeram coisas relevantes. Eles fizeram a partir de revelação. A revelação tem que ser o combustível que nos move. Amém. Senão a gente vai ficar aqui, vamos fazer cultinho, vamos brincar de igreja, vamos ter uma boa palavra, vamos usufruir do ambiente da intimidade. Mas se a gente não fechar a porta, se trancar lá e não buscar revelação, a gente vai ser impedido. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né, Adriano? Dentro dessa colocação que você fez, porque a gente precisa entrar nesse lugar de intimidade e ter acesso a tudo isso, porque senão a gente cai no outro extremo. Fala assim, não, eu não vou fazer sem propósito, então a gente nem tem revelação e nem faz nada na vida com propósito. Isso. A gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente é muito extremista, né? Ou a gente faz muito ou a gente faz nada.
ou a gente busca o que o Senhor, ou a gente não busca nada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, não vou fazer porque eu não tenho a revelação. Então se a gente não tem a revelação, a gente tem que buscar. Para que o Senhor nos revele qual é o propósito de Deus, de nós sermos o que somos, para fazer o que Ele quer que a gente faça. E às vezes, que da revelação, a gente tem um misticismo, né? Um conceito místico em cima da revelação. A gente acha que a gente vai ouvir uma voz, que a gente vai abrir a Bíblia. E Deus pode fazer todas essas coisas. Você fala, Deus fala a gente do jeito que Ele quiser. Até o diabo para ensinar, né? Que eu falei aqui. O diabo foi tão útil para Deus e para ensinar João um monte de coisa. Deus pode usar com tudo Ele pode usar. Mas sabe, a gente precisa sair também desse misticismo de acho que eu vou ouvir uma voz, eu vou, sei lá. Sabe, a gente precisa estar aberto a entender que todas as coisas foram criadas por meio deles e deles são para Ele. Então Ele pode usar todas as coisas para trazer revelação para nós. Quando a gente fala que a gente vai para o lugar secreto, a gente vai para quê? A gente vai para que a gente se desarme no lugar secreto. Para que os nossos conceitos caiam, para que as nossas fortalezas caiam, para que aquilo que a gente acha que é verdadeiro na nossa vida, caia. E que o verdadeiro de Deus se manifeste em nós. E a partir daí as coisas vão acontecendo. A revelação de Deus vai vindo. Uma pessoa pode chegar e trazer uma revelação para mim. Dali não fala que às vezes a gente tem que assistir o filme e a gente tem que estar ligado, que às vezes Deus usa uma frase, né? Uma frase, né? As irmãs são professoras, está dando aula, a criança fala uma coisa e Deus, pum, te flecha. Porque Deus usou uma mula. Não é possível que não tem mais mula para Deus usar. Tem, pô. Tem. Porque Ele usa com quem Ele quer. Da maneira que Ele quer. A gente precisa se desarmar. Amém. No lugar secreto. Fala assim, Deus, estou aqui, não sei o que fazer, não sei como fazer, não sei quando fazer. Mas estou aqui, estou desarmado. Fala igual a Maria. Cumpra assim a minha tua vontade. Estou aqui, Deus. Pronto para receber tua semente. Todo mundo sabe que é semente, né? Em grego, né? É esperma. Pronto para receber o teu esperma. Pronto para ser inseminado pela tua palavra. Pronto para ser inseminado pela tua voz. Estou aqui. E o resto, querido, deixa com Ele. O resto, deixa com Ele. Eu já falei para vocês. A melhor coisa que saiu do homem até hoje foi a Eva. E Deus fez a Eva quando o homem estava dormindo. Porque se Deus só resolve fazer a Eva e pede a opinião do Adão, ia sair uma Eva igualzinho a Adão. Porque a gente homem gosta que as mulheres sejam igual a gente. Misericórdia. Verdade. Mas Deus pegou a cabeça de um homem, a cabeça de uma mulher, duas pessoas que, olha, eu vou falar para você, só Deus mesmo. Olha, não bate, entendeu? Não tem. Deus é doido. É verdade. Não tem sentido essas coisas que Deus faz. Pega a cabeça do homem, a cabeça da mulher, põe junto e fala assim, serão um. O senso de humor de Deus é espetacular. Não. Só para dar uma descontraída, né? Pensa bem. Duas pessoas que não tem nada a ver, que a cabeça pensa tudo diferente. E ele põe lá no jardim e fala assim, vocês serão um. Pode quebrar. Como serão um se pensa diferente? Por quê? Porque a ideia de ser um de Deus não é ser igual. É caminhar por revelação. E caminhar por revelação é caminhar por propósito. Quando eu caminho com propósito, eu sou um. Quando nós caminhamos por propósito, nós somos um. É por isso que hoje em dia eu prego contra a unidade. Eu sou um pregador anti-unidade. Porque Deus não chamou a gente para unidade. Deus chamou a gente para ser um. É diferente. Unidade é estarmos todos unidos. Ser um é caminhar todos por um propósito. É diferente. A unidade das igrejas não funciona por quê? Porque a unidade não funciona em lugar nenhum. A oração de Jesus foi, e eu vou terminar com isso. Tem nem que eu estou falando isso também, né? Não tem nada a ver com isso. A oração de Jesus é assim, ó. A oração que Jesus fez, ele falou assim, ó. Eu oro
para que eles sejam unidos. Foi isso que Jesus orou? Eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou contigo. É ser um, mas a gente só consegue ser um quando? Quando a gente caminha por revelação. Verdade. Porque aí a gente vai caminhar por propósito. Amém. O meu propósito como pessoa vai se juntar com o propósito da Daiane como pessoa. O propósito dela vai se juntar com o propósito da Graça. E os propósitos vão se juntando e depois a gente vai caminhar em prol de um único propósito. Fora disso, querido, a gente vai ter só canseiro. Só canseiro. Só canseiro. Que a gente possa, que essa palavra possa cair no nosso espírito nessa noite. Amém. Que a gente precisa caminhar por revelação. Amém. E a gente precisa deixar de ser útil e passar a ser íntimo. Porque depois que a gente for íntimo, as coisas que a gente fizer vai ser com propósito, vai ser relevante, vai ser duradoura, vai trazer transformação. Amém? Amém. Eu quero dizer para vocês que todos vocês, sem exceção de nenhum, todos vocês são. Amém. Todos vocês. Não tem ninguém aqui que não é. Todos são já. São filhos e filhas de Deus. Todos. Não tem exceção. E o que vocês vêm a fazer depois de ser, que seja com propósito e revelação do Senhor na vida de vocês. Porque todos vocês têm habilidades para fazer, porque vocês são. Mas como o Adriano colocou, fazer com propósito. Não faça para que você se destaque, ou seja visto, se sinta útil, porque esse não é o propósito. O propósito de você fazer é porque você é. Amém? Deus vai te revelar a cada um de vocês. E cada um de vocês tem o que aportar. Com certeza. Cada um de vocês. O Senhor tem trazido para nós nesse tempo. Aonde está o cordeiro naquilo que faço? Né, lá em Gênesis 22, que é a palavra que tem sido liberada às quarta-feiras aqui. Que quando foi sacrificar o Isaac, ele pergunta, mas aonde está o cordeiro? Deus proverá o cordeiro. Então, aonde está o cordeiro naquilo que eu faço, naquilo que você faz? Aonde está o cordeiro na sua semana? Aonde está o cordeiro nas suas aflições? Aonde está o cordeiro nos seus questionamentos? Em tudo nós temos que encontrar o cordeiro. Aonde está o cordeiro na sua vida profissional? Aonde está o cordeiro no seu matrimônio? Aonde está o cordeiro na educação dos seus filhos? Aonde está o cordeiro nas minhas vontades, nos meus desejos humanos, nos meus desejos carnais? Aonde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? Ali eu devo permanecer. Mas se eu procurar o cordeiro naquilo que penso, naquilo que faço, naquilo que sou, e não encontrar o cordeiro, sai dessa, porque é furado. É furado. E caminhar com a revelação, né, Cris? Só para me terminar, né? Agora eu termino. Na sexta termina, falta Porque os magos do Oriente saíram guiados por uma revelação à estrela. Perderam a estrela, foram parar lá no palácio de Herodes. Quando a gente perde a estrela, a gente cai numa estrutura humana. Herodes significa uma estrutura humana. Eles saíram por revelação e no meio do caminho perderam a estrela. Foram parar lá no palácio de Herodes. Ó, viemos aqui adorar o menino. O Herodes falou, mas o menino está aqui. Não, mas a gente viu a estrela, a gente teve a revelação. É segurar a revelação, sabe? Ainda que caminhar por revelação não é apenas, caminhar por revelação não é água com açúcar, não. Caminhar por revelação, a gente vai levar pedrada, a gente muitas vezes vai fazer, Deus vai pedir coisas pra gente que ninguém está fazendo. É verdade. Né? Quando a gente saiu lá da rua Santa Efigênia, a gente saiu por uma revelação de Deus, a gente levou tanta pedrada. É mesmo. A gente não sabia nem o que a gente ia fazer direito, mas a gente saiu por uma revelação. E a gente está aqui até hoje, a gente vai continuar caminhando por revelação.
Né? Igual que a minha mesmo. Não tem problema, filho. Pode me interromper. Eu gosto de igreja que tem Todos têm microfone. Eu gosto de igreja liberdade. que tem microfone, né? Quando tem microfone dá pra desligar o microfone. É verdade, é mesmo. E a gente, isso que eu estava compartilhando com vocês, então pense nisso. Aonde está o cordeiro de Deus que você, na sua semana, aonde está? Em todas as decisões que você toma, que eu tomo, né? Em tudo que eu falo, em tudo que eu penso a respeito, seja do que for. Aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Em Mateus 16, do versículo 5 ao 12, todas essas colocações, pode abrir se você quiser, mas está tudo dentro do que a gente já estudou essa semana. Deixa eu ver lá com você. Mateus? Mateus 16, eu acredito que é do 5 ao 12, vou conferir aqui também. Não me equivocar aí também. Mateus 16. Abriu aí? Do 5 ao 12. Essa tradução, não sei se está igual a sua, não sei que tradução é essa, mas eu gostei. Vou ler aqui para você. Ó. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. E Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: por que você está dizendo isso? Porque a gente não trouxe pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que é que vocês estão conversando por não terem pão? Como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos encheram? E aqueles 7 pães para 4.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Quando eu li isso, eu marquei aqui. Muitas vezes nós não entendemos o que Jesus nos fala e nos ensina. Tiramos nossas próprias conclusões e os nossos achômetros. E é isso e pronto. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas que enfrentamos na nossa humanidade, no nosso humanismo. E aí não conseguimos manifestar o Cristo que está em nós. Não é? Porque os discípulos não estavam entendendo o fermento do pão, não está falando nada disso. Era dos ensinamentos aleatórios que às vezes eles ouviam. Então muitas vezes Deus derrama uma coisa sobre as nossas vidas e a gente não entende. Ou pensa que entende, tira as nossas conclusões, os nossos achômetros, não é verdade? Não sei se acontece com vocês, mas comigo às vezes acontece isso. Mas ainda bem que eu moro com o profeta, né? Porque aí eu levo uns bordoados e já entro no eixo, não tenho que andar de novo. Porque isso nos impede de avançar. Quando a gente entra nos nossos próprios entendimentos, nos nossos conceitos, nos nossos achômetros, daquilo que Deus libera, e a gente fala, ah, não, Deus liberou isso, é isso aí, isso aí. A gente não se abre, não amplia para poder buscar a revelação que o Adriano está colocando. O Senhor me revela o que é o Cristo dentro de mim, me revela o que é manifestar o Cristo, me revela o que é romper com a religiosidade, me revela, Senhor. Mas a gente tira alguns conceitos e a gente vive dentro daquele conceito. Isso nos impede de manifestar o Cristo. O que nos ajuda, eu marquei aqui uma observação, o que nos ajuda a entender algumas coisas em nós mesmos é, na maioria das vezes, olhar para outra pessoa. Porque aí a gente faz uma leitura dos avanços e da necessidade daquela pessoa e a gente começa a se enxergar. Por que eu marquei isso? Porque eu tenho estado muito presente com a minha mãe e com o meu pai. E tenho encontrado neles muitas dificuldades nessa idade que eles estão vivendo, porque meu pai e minha mãe já estão com 73, 72 anos. Já está com uma idade, né, avançada.
Mas os velhinhos são como que fala? Sóbrios, entendem, mas muitas coisas eles encontram hoje dificuldade para avançar. E quando eu olho para eles, eu vejo coisas neles, porque são meus pais biológicos, vejo coisas neles que muitas vezes eu vejo manifestadas em mim. Então eu tenho certeza que Deus, essa proximidade que eu estou tendo nesse tempo dos meus pais, é para auxiliá-los a ter uma velhice melhor, mais saudável, com menos estresse, com menos nervosismo, mas de me fazer enxergar em mim coisas que eu também preciso me descartar da minha vida. Então, às vezes, a gente não consegue se enxergar. E o melhor espelho para a gente se enxergar é quando a gente está com o próximo. E o próximo é aquele que está próximo de você, aquele que você está se derramando. E aí você começa, aquilo que o Dario sempre coloca, a debilidade do meu irmão revela a minha fraqueza. Você já fala, como que o irmão pode fazer isso? Meu Deus do céu, como que aquela pessoa pode agir dessa maneira? Está revelando a minha debilidade. Aquilo que eu não consigo vencer em mim. Que talvez seja, sei lá, a misericórdia, a mutualidade, né? Conhecer a história do meu irmão e poder entendê-lo melhor porque ele age e reage daquela maneira. Então o melhor espelho, querido, sabe como? A gente está perto de alguém, se derramar nesse alguém. Esse é o melhor espelho. Se você quer enxergar você, busque um próximo, porque ele será um espelho para revelar as minhas debilidades e as minhas fraquezas que precisam ser transformadas. Essa é uma dica, né? Porque dentro disso que o Senhor tem colocado, uma das coisas que Deus falou comigo nessa semana, e eu já falei isso aqui para vocês, eu marquei, lembrando que Jesus não veio para melhorar nada em você, nem em mim. Jesus veio para te transformar. Jesus veio para me transformar. Jesus não veio melhorar nada. Ai, Deus, melhora a minha família, melhora a minha vida. Deus não veio para isso, não adianta pedir. A gente diz, Senhor, transforma tudo que precisa ser transformado na minha família. Tudo que tem que ser transformado dentro de mim. Transforma. Transforma. Porque tudo que a gente precisa, gente, a gente já tem ouvido, está em Cristo. Tudo. É muito louco a gente entender isso. Mas conforme a gente vai avançando e entendendo nessa revelação, a gente vai avançando em algumas coisas. Tudo que a gente precisa está em Cristo Jesus. Tudo. Ai, preciso de um marido mais amável, de um marido que me entenda melhor. Está em Cristo isso, irmã. Vai buscar nele. Está em Jesus. Ai, preciso de uma esposa que entenda melhor isso, que concorde. Está em Cristo. Busque em Cristo, que vai manifestar no físico. Mas a gente busca nas pessoas. Não adianta a Aline buscar no Glauco, que ela não vai encontrar. Não adianta o Glauco buscar na Aline, que não vai encontrar. Agora, se ele buscar em Cristo e se ela buscar em Cristo, eles vão encontrar e vão manifestar no matrimônio deles o que eles encontraram em Cristo Jesus. As minhas necessidades pessoais, né? Temos muitas mulheres, ou algumas das mulheres, que não tem um marido, um homem físico. Tem um marido que é Cristo nesse tempo. Sabe onde está os seus recursos? Em Jesus. Precisa de um marido, o seu marido está em Cristo. E isso vai se revelar no físico. Deus vai trazer um marido para você. Mas primeiro você precisa saber que as suas necessidades estão lá. Que tudo que você precisa está lá, no Cristo. Deus não compartilha a glória com ninguém. Com ninguém. Enquanto a gente achar que a gente precisa de um filho para ser mais feliz, de um marido melhor para ser mais feliz, de uma família mais estruturada para ser mais feliz, enquanto a gente ficar pensando assim, queridos, nós não vamos sair do lugar. Preciso de um emprego melhor para me ganhar mais e ter mais dinheiro. Não vai sair do lugar. Busca a revelação. A revelação é que Cristo, que nós servimos, eu estou comendo isso ainda. O Cristo que a gente serve, ele se relaciona comigo e com você de dentro para fora. Está aqui, o Cristo está aqui. Mas por que às vezes eu ajo com tanta coisa aqui de Cristina? Porque o Cristo ainda está pequeno dentro de mim. E a Cristina está grandona lá. Então eu preciso que eu diminua. Isso significa que eu diminua e que o Cristo cresça em mim. Então que nós diminuamos para o Cristo crescer. Porque quando o Cristo começa a crescer em nós, a revelação
como revelação, a gente vive uma vida com propósito. E aí as outras coisas elas vão sendo acrescentadas assim, naturalmente. Tudo o resto das coisas vem natural, tudo. Mas a gente, como o Adriano falou, a gente precisa entender isso para viver. Porque quando a gente ouve o Dario, ouve o Adriano, né, quem ministra, ouve o nosso irmão compartilhando, a gente tem informação. A gente sabe que o Cristo vive dentro, que não é do lado de fora, que é o único... todas as outras ensinamentos, o Deus deles é do lado de fora. Todos os outros, gente, é Buda, é Candomblé, é catolicismo, tudo é do lado de fora, os deuses. O único Deus que se relaciona com o homem do lado de dentro para fora é o Deus verdadeiro. É o real. E a gente precisa buscar a revelação disso. O Cristo vive aqui dentro de mim. É muito tremendo isso, é muito forte. E o Cristo quer crescer dentro de você e de mim. Mas para isso, sabe como a gente vai conseguir? Lá na intimidade. E não só preparando um ambiente de intimidade. Isso não é só a gente vir aqui e receber nessa atmosfera. Isso faz parte. Mas não é o todo. O todo vai começar amanhã lá na sua casa, segunda-feira. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até a gente voltar a se reunir de novo. Né? E a gente não se deixar envolver como a gente colocou aqui, com o dia a dia da vida que vai nos consumindo. Cadê o lugar de intimidade? Se foi a semana e o lugar de intimidade não aconteceu. Né? As que tem os bebezinhos pequenos, tem uma atenção especial lá para o bebezinho pequeno, as que tem um trabalho, que tem que correr atrás de meta e conquistar. Todos nós, as donas de casa, né? Todos nós temos um a fazer, os que estudam, que correm com os trabalhos, que correm. Todos nós temos algo correndo. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Não pode tomar o lugar da intimidade na nossa vida. Nós precisamos desse lugar de intimidade. Para quê? Para obter a revelação. Revelação só se encontra lá. Revelação não se encontra aqui. Aqui é a informação da revelação que o profeta recebeu. Quem recebeu a revelação foi o profeta. Não fui eu, não foi você. Ele trouxe a informação da revelação que ele recebeu de Deus. E nós precisamos estar isso no Senhor. Amém? Acho que o resto que eu marquei aqui agora é o que o Adriano colocou e eu fui acrescentando aqui. Então, lá fala disso em Mateus 16, que a gente leu aí do 5 ao 12. A gente não pode entender as coisas da maneira que a gente acha que é. Por isso que existe esse momento de compartilhar, entendeu? Esse momento de você falar, mas eu não entendi bem o que eles colocar com isso. Esse é o momento, anota numa folha quando você estiver estudando, que às vezes chega aqui e você se perde das coisas que você já estudou, né, que já passou da semana. Marca lá a sua dúvida. Esse é o momento esclarecedor que Deus nos traz. Sabe quando a gente cresce? Quando a gente esclarece. Quando a gente esclarece, puxa, mas olha, não sei pra você, mas pra mim foi esclarecedor o que a Adriana trouxe aqui sobre unidade e ser um. Foi esclarecedor. Eu cresci hoje com essa colocação que ele trouxe. E vão ter até que mudar lá o culto da unidade. Por isso que ele não vai no culto da unidade. Tô brincando. Já pregou, é verdade. Então, não é culto da unidade. E aquilo que o Dario falou, o que a gente declara é o que a gente vive. Né? O que a gente declara é o que a gente vive. Então a gente precisa ser um em Cristo Jesus, né? Porque a unidade não vai nos levar àquilo que Cristo quer, que vai nos levar ao que Cristo quer, e a gente ser um. E ser um é como o homem e a mulher. Nós todos aqui pensamos diferente, não é? Não concordamos com tudo, mas quando a gente é um em Cristo, há uma concordância mútua que alcança o propósito. Amém. E faz aquilo acontecer. Porque que nem o casamento, eu e Dario são opostos. É luz e sol, né? Tem uns casais que são até um pouco parecidos em algumas coisas, mas eu e Dario nós somos bem opostos.
Até quando ele falava assim do oposto, essa semana ele sentava e tentava me explicar algumas coisas. Ele falava assim, então amor, isso, amor, mas isso daí é assim, aí colocava ele e falava assim, você não tá entendendo, você não tá entendendo o que eu tô falando? Eu não penso como você pensa, amor. Tu pensa, eu sei que você não... Então, até chegar no acordo, eu não posso. Amor, não adianta, eu não vou pensar como você. Não precisa pensar como eu, mas olha isso que eu tô te falando. Vê se não encaixa, não encaixa, eu não tô entendendo desse jeito. Porque eu entendo diferente dele. Eu vejo diferente dele. Mas aí no final a gente entra em concordância. E quando há concordância, aí vem a bênção do Senhor. E nos faz caminhar um passo mais adiante. Porque nós não vamos pensar igual. Pedir demais que a gente pense, todo mundo pensa a mesma coisa, você pensa igual. O mesmo pensar, o mesmo sentir, que fala lá em Filipenses, é unidos no propósito que Cristo tem. Isso é o mesmo pensar, o mesmo sentir e o mesmo agir. Isso é. Amém? Eu queria te dar uma tarefa. Quer uma tarefa para você? Amém. Uma coisa que eu tenho, não sei você, mas que eu tenho observado, nós ainda, não é o ideal, mas nós ainda damos mais resultados quando somos, não é cobrado, quando somos, como é quando alguém Direcionado? Não, quando eu faço uma coisa pro Jonas, aí o Jonas me pede alguma coisa e depois ele vem e fala, Cris, e aí, você... Não é Dá uma devolutiva. tem uma outra palavra que o Davi usa. Não. Acho que reportar seria a palavra, não lembro bem a palavra. Mas quando a gente tem que prestar contas. Quando você tem que prestar conta de alguma coisa, isso não fica mais impregnado em você, você tem que falar, nossa, olha, eu tenho que prestar conta desse negócio porque a pessoa vai me pedir isso daí. No seu trabalho, te dá lá um negócio e o teu chefe daqui um dia vai falar, Mônica, presta conta disso que eu te passei. Então você fica mais... Se te deixa mais solto, você vai levando com mais tempo o negócio? Sim. Isso acontece só comigo? Não. Não é o ideal, gente, isso. Nós temos que ter um posicionamento em Cristo de alcançar. Mas precisa algumas coisas se tornar hábito na nossa vida para que a gente alcance esse padrão de Cristo na nossa vida. Então eu vou te dar uma tarefa. Se você que quiser. Você vai, é isso que o Adriano colocou, de um lugar de intimidade, de você ter um tempo com o Senhor, de conseguir administrar o tempo, como nós colocamos aqui, durante a sua semana, durante o seu dia, como a Jaque colocou, e ela mesmo falou, foi porque você vergonha esse mesmo. Eu olhei a ver depois, eu passou e não vi nada. Né? De administrar isso na sua semana, de você buscar esse tempo de intimidade com o Senhor, e buscar em Cristo essa revelação, para você saber em Cristo o que fazer. Da utilidade que você tem em Deus com um propósito, não fazer por fazer. Então nós vamos ter um parceiro aí, um amigo, que vai te mandar, sei lá, você usa o Zap para tanta coisa, né? Usa os Messenger para tanta coisa, fala assim, e aí, essa semana, como é que tá? Você fala assim, olha, eu meditei em tal parte, você está falando, ainda não consegui. Mas já é terça-feira, você não conseguiu ainda, hein? Vamos lá, de vocês se auxiliarem um ao outro, com uma grande corrida, para o propósito ser alcançado na nossa vida, tá bom? Então você vai, mas você não vai que nem o Carlos está com a Lígia ali perto, não pode. Tem que ser o Carlos com o Carlos ali, aí pode, né? Carlos com o Carlos, aí tudo bem. Porque na família às vezes a gente acaba deixando, acaba passando, né? Carlos Alberto e o Carlos da Lígia. Importante, Cris, a gente ter eu acho bom isso aí. E assim, para coisas do nosso dia a dia, Cris. O Carlinho tá lá arrumando um motor lá do, sei lá que motor que ele arruma lá, e ele tá achando defeito, mas Deus conhece aquele motor lá. É verdade. O cara que inventou o motor foi Deus que fez o cara. Tem deu inteligência para ele. Capacidade, doutor da habilidade para aquilo. Às vezes tem coisa na nossa vida, né? Que nem a Cris falou, às vezes a gente tem que prestar conta de coisas no nosso trabalho, e às vezes a gente carrega um fardo que não é o fardo de Jesus. Não é leve suave. Às vezes Jesus estava doido lá para dar uma dica pra gente. Jesus gosta de soprar as coisas. Jesus é aquele que dá a prova e sopra. Né? Não dá prova, ele dá aquela soprada. Ele gosta de soprar. Você tá louco para dar um palpite assim, faz, por que você não faz assim? Mas a gente está tão emburrecido, nossa, eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer isso, que a gente não. Entendeu? Buscar a revelação no nosso dia a dia. Amém, é isso mesmo.
Depois dá esse feedback aí. Eu não sou aqui dessa ação, tá querendo? Não, daqui entrou. Não mais aqui não. Entrou aqui já Depois é. aí vocês se reúnem e falam assim, olha, eu tava lá querendo fazer um bolo lá, e vocês mandam um pedaço do bolo pra mim depois. Nossa, o bolo vai- Eu não Quer aceitava, participar há 10 anos fazendo essa receita, não dava Não dá certo, certo. mas eu tive uma revelação e... Olha, Não, gente, isso é muito tremendo. importante. Algumas vezes o Rogério, eu mandava mensagem pra ele, já aconteceu. Falei, e aí, tá tudo bem? Rogério, como tá essa semana? Olha, tô lutando pra alcançar a meta, tá difícil. Não, então vamos orar, vamos unir a nossa força em oração, faz sua parte, porque Deus faz muito bem a parte dele. E a gente orou, e aí chegava o final do mês, né, Rô? Chegava e não tinha meta. E a meta chegava lá. Então, isso de coisas que a gente pensa que não, mas isso daí, coisas mínimas, coisas são, né? Não, de coisas do dia a dia que você vive. Você vai compartilhar com o teu irmão, não me ajuda a orar nesse negócio aí, porque, né, isso está me dificultando aqui. E a gente vai se auxiliando um ao outro. Isso é importante. Amém? Até a gente criar esse hábito. E aí, a sua intimidade com Deus, o que você está recebendo de revelação lá? Comuniquem-se um com o outro dessa maneira que vai auxiliar. Busquem a melhor maneira de se zap, que é a maioria que tem. Mas busquem a melhor maneira. A gente se reúne para ver o UFC. A gente, é muita gente. A gente se reúne para fazer receita de bolo. A gente se reúne para fazer caminhada. Opa, né? A gente se reúne. Vamos lá em casa comer uma pizza. Se reúne para comer guloseimas. Se reúne com teu irmão para você compartilhar com ele quais têm sido as suas dificuldades. Se reúne com ele para falar, olha, Deus está me dando isso aqui como propósito, eu preciso de ajuda, meu irmão, vamos orar junto. Busque os teus irmãos para orarem diante dessas coisas também. Se reúnem para compartilhar as coisas de Deus. Nós já se reúnem para tantas coisas que são boas também. Não deixem de se reunir para isso. É legal, isso é comunhão, é importante. Mas aproveitem, se reúnam também para compartilhar as coisas do Senhor. Amém? Então deixa eu fazer de lição de casa. Você já vai levar o seu amigo aqui hoje. Que não seja o casal, né? E nem eu. O Adriano Vitor, eu que vou escrever pra ele, fiquem tranquilos. Já peguei ele como meu amigo. É meu amigo. Aí eu vou falar com a pastora dele. A pastora dele lá. Lá o negócio é mais rígido lá. Mais rígido. Aí então você já pegue aí, quem que tá do teu lado? Lá é religioso lá. Mais religioso. Quem que tá aí do teu lado? Pegue aí o nome de uma pessoa que você vai... Essa semana até a gente se reunir na próxima ação. Que não é esse domingo, vai ser um culto geral. Vai ser o próximo, né? E dia 1º de hoje, hein, gente? 28. Dia 1º temos o culto de sermos um no Senhor Jesus. Lá na Moriá vai ser às 20 horas. Você que tem oportunidade de... Dia 1 cai quinta? Feriado, quinta-feira. Feriado, olha que bênção. Dá pra todo mundo ir, participar. Vamos ceiar juntos lá. Amém? Por causa de Cristo. Será uma bênção. Feriado, vocês podem estar juntos. Priorize esse momento. Vai ser na Moriá. Lá no Pastor Adilson. Amém, gente? Amém aí? Vamos aqui ainda, ó. Pensa aqui. Dia 1º lá na Moriá. Às quarta-feira, já é setembro, aí não sei se o Espírito Santo está fazendo uma